Olá, eu sou Francisco Galarreta e se você está sofrendo por uma infidelidade, por uma traição e quer aprender a perdoar, este vídeo é para você. Para conseguir fazer isso, você tem que mudar alguns paradigmas que a gente tem ao longo da vida e são reforçados ainda mais quando acontece esse tipo de situação. Por isso eu vou te dar aqui 5 dicas e eu te prometo que se você seguir elas, você vai conseguir retomar sua vida, retomar seu relacionamento e parar de sofrer por causa disso. Antes de dar as 5 dicas, é importante entender que 70% dos casais acontece, em 70% dos casais acontece uma infidelidade. Significa que é mais comum do que a gente imagina. Então você não está só nisso. Mas tem que entender que o importante não é a traição. Tem gente que acontece uma infidelidade e termina e fica solteira ou continua com a pessoa, mas ainda assim ela é infeliz, independente da escolha que ela tenha feito, porque isso não é o mais importante. Então, me separo ou continuo na relação, observa que isso não é o mais importante, mas sim a forma como você vai encarar isso. E este vídeo, como está falando de perdão, claro que a gente vai focar em continuar um relacionamento. Para fazer isso, se você está vendo este vídeo, é porque você tem a intenção de perdoar e provavelmente continuar esse relacionamento. Então eu vou te dar aqui 5 dicas que são muito importantes e você deve seguir, porque se você não seguir, é muito provável que o seu relacionamento, mesmo continuando, ele termine e te cause mais sofrimento. Tá bom? Dito isso, vamos para 5 dicas. Dica número 1. Significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é a traição em si, mas sim o significado que você dá a isso, que é o que te está causando sofrimento. Isso vale para qualquer situação na vida. Se você trabalhar 20 anos numa empresa e inesperadamente você é demitido, tem gente que ao ser demitido, assim, dessa maneira, vai dizer: nossa, acho que é uma oportunidade que a vida está me dando para fazer coisas diferentes, para empreender, para fazer aquilo que eu em algum momento pensei em fazer e não fiz, ou para tirar férias com uma família. Pode ser que a pessoa pense assim. Como pode ser que a mesma pessoa ela pense: nossa, significa que eu sou incompetente, olha como não me valorizaram tanto tempo trabalhando nessa empresa, como a vida é ruim comigo. Observa que a mesma pessoa pode ter 2 tipos de pensamentos. E tudo bem pensar da maneira que você quiser pensar, mas eu te garanto que a primeira maneira vai te levar a lugares muito melhores do que a segunda maneira. E isso vale para tudo, para qualquer tipo de situação. A gente falando de infidelidade é a mesma coisa. Observa que a infidelidade é um sintoma. É um sintoma que a relação não estava legal, que alguma coisa não estava funcionando. E vocês ou eram incapazes de perceber isso racionalmente, conscientemente, ou vocês percebiam, mas ignoravam. Então, a traição aparece para te dar uma oportunidade de enxergar isso e mudar atitudes no seu relacionamento e em vocês dois. Então, primeiro o significado. Observa qual é o significado que essa infidelidade tem na tua vida. Significa que você é uma pessoa que não merece ser amada, que é uma pessoa que está sendo ignorada, que não está sendo valorizada. Qual é o significado que você dá a isso? E observa que o significado que você der é aquilo que vai te causar sofrimento. Mas se você entender que é um sintoma da tua relação, e sendo um sintoma, a gente tem que tomar atitudes para refletir e melhorar isso, melhorar o relacionamento. Se eu entender dessa maneira, não haverá mais sofrimento. Mas se eu decidir focar em que os significados que isso teve foi muito ruim para mim, porque olha como me enganei, olha como a pessoa é isso, aquilo, e a gente gosta de ficar falando dessas coisas, culpando as pessoas, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, eu te garanto isso. Então, em primeiro lugar, observa qual é o significado que você está dando para essa traição. Dica número 2 tem mais a ver com o que as pessoas sempre falam: quem ama não trai. É uma verdade absoluta, quem ama não trai.
é uma verdade absoluta? Não, não é. Por quê? Porque se eu te amar, isso não é condição para eu não entrar em outro relacionamento ou ficar com outra pessoa caso eu tenha vontade. E não estou dizendo que é o certo, não interpretem errado, não estou dizendo que é o correto, mas estou dizendo que eu posso te amar, eu posso sentir amor por ti e ainda assim cometer uma infidelidade. É possível? É possível, e isso dói aceitar isso, porque parece que não, se eu te amo, eu não posso te trair. Mas aí inclui muitas coisas. Se eu te amo, eu não posso te desrespeitar nunca. Se eu te amo, eu não posso nunca mentir para ti. Se eu te amo, eu olharei os teus sentimentos e os respeitarei. Se eu te amo, eu não serei egoísta. Se eu te amo, eu não me colocarei sempre como prioridade e te colocarei como prioridade muitas vezes. Se eu te amo, blá 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 blá. E você segue em tudo isso nos seus relacionamentos? Não. Não, claro que não. É impossível, provavelmente, porque existe um conceito de amor que é inatingível para nós neste momento, para nós seres humanos, porque a gente vive de uma forma egoísta, de uma forma em que a gente pensa no que a gente quer, nos nossos desejos, nas nossas vontades. De alguma forma ou não, a gente acaba sim sendo egoísta. E tudo bem, mas observa então que quem ama não trai é uma frase que não é totalmente verdadeira. Sim, que a pessoa ela poderia pensar, poderia não ter feito isso, poderia encarar esse conflito na relação de muitas outras maneiras, mas aconteceu e agora a gente tem que enfrentar isso, tem que encarar de frente o que está acontecendo. Se a gente ficar pensando que quem ama não trai, não vai nos levar a lugar nenhum. Primeiro porque já aconteceu o fato e segundo porque eu te amar não significa que eu saiba te amar. Simplesmente assim. Certo? Então, observa que essa frase não é uma verdade absoluta. Isso tem que ficar muito claro. Eu te amo, mas a gente vai cometer erros. E cabe a você decidir se a pessoa que você está nesse relacionamento vale a pena continuar, apesar dos erros, apesar de não saber amar. E só você sabe isso. E claro que estou pensando não em um erro específico, mas sim estou pensando em pessoas que estão sempre te machucando, te maltratando, às vezes tem violência verbal, física, humilhação. Então, esse tipo de comportamentos pode inclusive haver algum tipo de amor, de apego, de paixão, mas não te faz bem. E só você sabe se você realmente merece ou não estar ali e ficar ali. Tá bom? Essa era a dica número 2. Isso tem que ficar muito claro. Quem ama pode trair, mas cabe a você decidir se vai ficar ou não vai ficar, se é um erro que pode ser resolvido ou são muitos erros que é insustentável e te causa muito sofrimento. Só você pode saber isso. E agora a gente vai para a dica número 3. A dica número 3 é um erro que muitas pessoas acabam cometendo, que é querer saber os detalhes. Eu quero saber como aconteceu, em que momento, em que horário, que roupa vocês estavam, em que cama isso aconteceu, qual horário específico, o que você estava fazendo, o que eu estava fazendo naquele momento. E quer recriar tudo isso. Fica recriando na sua cabeça, querendo cada vez saber mais detalhes em detalhes. Por quê? Porque o nosso ego, ele quer saber tudo. Parece que é uma necessidade que a gente tem. Eu preciso saber como aconteceu. Não, mas a gente não precisa saber. E fazer isso só vai nos causar mais sofrimento. A gente vai entrar em uma espiral de sofrimento que não acaba mais, porque cada vez eu vou ter mais detalhes, mais ferramentas para lembrar. O que acontece quando eu lembro? Eu fico com raiva e com tristeza. Então observa que uma autossabotagem não vai nos levar a lugar nenhum. Por quê? Porque o fato já aconteceu e não pode ser mudado. Já aconteceu, é daqui para frente. Então a gente tem que compreender a situação. Mas, e essa é a dica número 3, se eu não falei, agora eu não lembro, mas a dica número 3 é compreender a situação. Mas não significa mergulhar, procurar detalhes, buscar culpados. Ah, tu fez isso naquele momento, olha só, porque tu não presta... Acontece muito, eu vejo muito isso, e é um erro muito grande. Quando eu digo compreender a situação, significa
encontrar as respostas que realmente nos interessam. Olha, fulano ou fulana, eu não quero saber os detalhes, mas eu quero saber o que te levou a fazer isso. Que coisas você sentia ou pensava na nossa relação que você acreditou que não conseguiria dentro do nosso relacionamento e sim fora, e sim com aquela pessoa. O que essa pessoa estava te dando que você acreditava que eu não poderia te dar? Que pensamentos você tem sobre a nossa confiança que você acredita que não poderia ter me falado o que você estava sentindo antes de tentar fazer alguma coisa? Isso é importante, isso é compreender a situação, porque se a gente consegue fazer isso, a gente sabe quais são os motivos que motivaram a pessoa a agir dessa maneira, a cometer essa traição. Encontraremos respostas muito sábias, muito sábias. Olha, eu fiz isso porque estou cansado de que a gente nunca tal, estou cansado de que você não me entenda, de que a gente não sei o que. E isto, observem pessoal, isto não é para buscar culpados, nunca, nunca. Não é para dizer, e tu acha que isso é o suficiente para você me trair? Não, como também não é, então significa que eu sou a culpada de tudo? Não, não existe culpas aqui. Existe corresponsabilidades. Existe duas pessoas que estão em um relacionamento que em algum momento falhou, alguma coisa falhou nesse relacionamento e aconteceu uma traição, uma atitude de uma pessoa. Não sabemos quem é a pessoa que mais estava sofrendo nesse relacionamento. E não importa. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que acabam traindo fisicamente, mas elas são traídas o tempo todo emocionalmente. Estão o tempo todo sendo humilhadas, sendo deixadas para trás, etc, sendo ignoradas. Mas aí a pessoa está carente e vulnerável e acontece a traição, que também não é um movimento certo, mas acontece, e parece que essa pessoa fosse a ruim da relação toda. Quando observem que são os dois que estão cometendo erros nessa relação. Estão cometendo atitudes que estão machucando um ao outro. Observem isso, observem, porque aí, observando isso, não há erros. Não há culpados. Há sim erros, mas na verdade não há culpados. A responsabilidade é das duas pessoas e as duas têm que ser capazes de resolver isso juntas. Então, dica número 3, mais uma vez, compreender a situação, compreender quais são os motivadores que levaram a pessoa a agir assim, o que ela pensava sobre o relacionamento, sobre você, sobre ela mesma. Observa, essas perguntas são muito importantes, são muito interessantes. Sempre para o lado emocional, o que você pensava, o que você sentia, o que você pensa de nós, o que você sente por mim, o que você sente por você, pela nossa relação, o que você sente por aquela pessoa. Você sente alguma coisa? Essas perguntas são importantes. Saber detalhes, não, nunca ajuda. Não façam isso porque é uma autossabotagem que só vai te criar mais e mais feridas, mais sofrimento. Dica número 4, distância. É importante manter distância. Não digo vai se separe e vai morar lá em outra cidade. Não é esse tipo de distância. Distância emocional. Tem que ter uma distância. Não digo não fala com a pessoa, não, pode falar, pode manter a rotina, mas tem que ter um momento de distância em que os dois, em comum acordo, falam, olha, esse é um tempo para a gente refletir, é um tempo para a gente pensar, para a gente entender essas coisas que a gente está vendo, compreender o que a gente fez, o que a gente poderia fazer diferente, o que nos levou a isso. É tempo de você se recuperar, de você aprender a perdoar e de aprender a perdoar-se caso se sinta culpada, e da pessoa aprender também a entender o que ela fez e pedir desculpas e entender a gravidade da situação. É um tempo para refletir. Então sim, podem dormir na mesma cama, não tem problema nenhum, mas não ficar nesse contato físico e tentar fazer de que tudo volte ao normal muito rápido, porque pode ser que uma ou até as duas pessoas queiram fazer isso, mas observem que ao fazer isso,
Parece que a gente está ignorando um sintoma da relação, está ignorando, e vamos continuar. E ao fazer isso, é muito provável que aconteça novamente. Então observa isso, aproveita essa distância, esse tempo que estão se dando para entrar, para se autoconhecer. Os dois têm que fazer isso. Então sim, digam, olha, a gente vai morar, se estão morando juntos, pode continuar morando juntos, tudo mais, mas nesse momento vamos ficar cada um no seu canto. Eu prefiro não tanto os abraços e beijos, prefiro um momento mais a sós. Não significa que eu te odeio, que acabou a relação, não. É apenas um momento de distanciamento para refletir, para a gente pensar, para a gente observar e ver como podemos melhorar como pessoas e na relação daqui para frente também. Chegamos na dica número 5. Parece que falasse 10, né? Com as duas mãos. Dica número 5, pessoal. Termina essa relação. Como assim, Francisco? Eu estou aqui porque eu quero voltar, eu quero seguir, quero perdoar e seguir em frente com a pessoa, e você disse para terminar. Sim, é para terminar a relação. Mas não é para começar o relacionamento com outra pessoa, é para começar com a mesma. Para conseguir fazer isso, você tem que terminar essa relação. Essa relação que você tinha tem que acabar. Tem que acabar porque não funcionou. Não funcionou. Você vai reconstruir uma nova relação com a mesma pessoa daqui para frente. Mas é uma nova relação. É uma nova. Porque você já vai saber que coisas fizeram errado. E levou ao que levou. Mas tudo isso passou, acabou. Daqui para frente é uma nova relação, de uma forma de relacionar-se melhor. Teremos mais confiança. E quando eu digo confiança, a pessoa obviamente terá que demonstrar que pode ser mais confiável, e você terá que dar as ferramentas para isso. Você dirá, olha, para eu ter confiança eu preciso que você, pelo menos neste momento inicial, me mostre as suas conversas, me diga onde é que você está. Claro, é normal de início ter essa desconfiança. E você tem todo o direito de pedir isso para a pessoa. Não exigir, claro, pedir. Porque é uma escolha sempre. É uma escolha sempre. A pessoa pode escolher, sim, eu quero retomar essa relação, para mim é importante, então eu vou te mostrar meu celular, eu vou me esforçar, vou melhorar. Como a pessoa pode dizer, olha, não quero. E o que isso significa? Significa que realmente para ela não é importante. E aí cabe a você entender isso e decidir o que é melhor para você. Tá bom? Mas vamos lá. E depois de construir essa confiança, de recriar essa confiança, permitir-se confiar na pessoa, ou seja, depois de um tempo, claro, não inicialmente, mas depois de um tempo sim, olha, eu não preciso mais olhar teu celular porque eu sei que a gente está bem, que a relação mudou, que eu posso confiar em ti e eu quero confiar em ti. Então não preciso. Se eu quiser olhar em algum momento, tudo bem, mas neste momento não preciso, não é mais necessário. Olha que legal um tipo de relacionamento assim, em que não é mais necessário. Mas claro que depois de uma traição no início é importante dar um voto de confiança, aliás, pedir essa confiança para a pessoa. Diz, olha, eu preciso que tu me mostre, preciso exemplos, provas de confiança. É normal, tá bom? Mas termina esse relacionamento e começa um novo com mais confiança, com mais conexão. Vocês vão perceber que não tinha talvez uma conexão espiritual ou sexual ou intelectual, enfim, seja qual for o tipo de conexão que não havia nesse relacionamento, mas agora pode ter. Olha, eu sentia falta que não tínhamos companheirismo. Ok, agora teremos. Seremos um relacionamento com mais companheirismo. Eu achava o relacionamento muito frio. Ok, seremos um casal mais romântico. Mesmo eu sendo mais frio ou você sendo mais fria. Eu sentia falta de ser algo mais leve, mais engraçado. Ok, buscaremos as formas de ser mais leves. Juntos, nos apoiaremos e faremos isso possível. Essa é a dica número 5. Termina essa relação. E isso envolve deixar aquele acontecimento para trás. Não importa mais o que aconteceu. Importam as atitudes depois do que aconteceu. As lições depois do que aconteceu. Só isso importa. Se eu cometer o erro de ficar trazendo
essa infidelidade para o presente, eu nunca terei terminado aquela relação e nunca terei esquecido nem perdoado isso. Observem isso. É muito interessante, é muito interessante. E é isso que vai fazer com que o teu relacionamento funcione, dê certo e fique melhor daqui pra frente. Se você não seguir essas dicas e você ficar naquele movimento de ficar culpando a pessoa, de ficar achando que todos os homens são assim ou todas as mulheres são assim, olha como a vida é injusta, olha isso, e ficar culpando ou se culpando, tudo bem, pode fazer, claro, você é livre. Mas observa se isso vai te levar para algum lugar, porque provavelmente não. Então não deixa que os teus pensamentos, os significados que tu dá, te façam alimentar esses sentimentos ruins. E tudo isso que eu digo, claro que falando parece muito fácil, mas não é. E você sabe, e você deve estar dizendo isso neste momento. Francisco, não é fácil. Eu sei, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É dia após dia. É dia após dia reconstruindo. Espero que tenham gostado. Se você quer aprender um pouco mais sobre como funcionam os nossos mecanismos mentais, eu tenho um curso que é o Reaprendendo a Viver. Quem me acompanha há muito tempo me conhece, já sabe e já fez e mudou a vida. E fiquem por aqui que sempre tem mais dicas de relacionamentos, de autoconhecimento, tem meus textos também sobre relacionamento muito legais, áudios, etc. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se você acredita que este vídeo pode ajudar alguém, por favor, comenta com essa pessoa ou marca essa pessoa. E se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal que vai me ajudar muito a ajudar mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado e que consigam ter um relacionamento muito melhor daqui pra frente. Até mais.